De que lado você está? Direito ou esquerdo do cérebro? Exatas ou humanas? Qual curso escolher? Para que eu nasci para fazer? Seja bem-vindo, eu sou Daniel Garcia e ao longo dos encontros tenho apresentado você para você mesmo. Isso mesmo. Sou apaixonado por autoconhecimento e os recursos que nós, seres humanos, temos e podemos desenvolver. Estudando as inteligências múltiplas, então, ao longo dos anos, que me ajudou muito a definir-me como sou hoje profissionalmente, trabalhando em 3 atividades, trabalhando na quantidade certa, no tempo certo. Mas eu quero dizer para você que eu tenho uma vida gostosa, tranquila, ordenada, administrada, sem perder nenhum dos meus valores e o mais importante, sem deixar de viver com intensidade a vida. Nesse terceiro encontro, eu quero falar para você que nós estamos falando sobre as inteligências múltiplas e esse homem que você vê na tela, e você pode até pesquisar depois, é o pai das inteligências múltiplas, Howard Gardner. Um homem que olhou para as pessoas e definiu 7 inteligências. Então, quando nós falamos que a pessoa tem uma inteligência, não, aquele dali é menos inteligente ou é mais inteligente. Isso não existe. Ele pode ser inteligente numa área e se ele vai bem numa área, nem sempre ele vai em outra. Então é muito comum nas escolas mesmo, você pode se identificar, ao meu lado, eu sempre identifiquei os alunos assim. O aluno vai bem em português, inglês, história, geografia, ou ele vai bem em matemática, física, química, é um pessoal um pouco mais calmo, um pouco mais intrínseco, um pouco mais reservados, mais silenciosos, pessoas que vão se dar bem na matemática, ciências contábeis, nas engenharias. Por quê? Porque precisa de cálculo. Ou, do outro lado, alguns alunos como eu, Daniel, um dos mais falantes em sala de aula, não aguentava ficar quieto. Sabe o que acontece? Eu e mais alguns alunos somos de um lado que nós gostamos de falar, gostamos de chamar a atenção, somos ativos. Ativos significa que a gente ativa as pessoas, nós tocamos, a gente vai, não tem vergonha, não tem dificuldade para interação social. Já há algumas pessoas já do lado menos social, e isso não tem nada de errado de falar, porque são pessoas mais silenciosas. Então é muito comum e hoje eu respeito melhor, inclusive, aquelas pessoas mais silenciosas, as mais quietas, porque eu acredito que muitos de vocês que também estão me assistindo eram de olhar para as pessoas e ficar comparando. Ah, aquele é quietinho, ele é mais inteligente. Na sala de aula, nem sempre o aluno mais quietinho é o mais inteligente. Nem aquele que é bom em matemática nem sempre vai ser bom em português. Aquele que é excelente na comunicação social raramente vai ser bom em física, química. Não vou dizer que não existam casos. Existem pessoas que utilizam os 2 lados do cérebro. Tem um QI um pouco mais elevado, sim, mas a grande maioria geralmente tende a ir para um lado ou para o outro. E aí, quando você se conhece, você tem melhor liberdade para escolher a tua vida profissional. Então, hoje, muita gente não sabe ainda, com 20, 30, aliás, com 30, 40 anos de idade, não sabe se está na profissão certa. Ou muitas pessoas da minha idade ou mais, eu tenho 50 a mais, algumas pessoas passaram a vida toda e aos 50 anos ficam pensando, puxa, será que eu não teria sido rico? Será que eu não teria ganho muito mais dinheiro se eu não tivesse sido a profissão A, B ou C? Outras perguntas ainda, será que eu não preciso seguir a carreira do meu pai, da minha mãe? Então o pai foi dentista, a mãe foi dentista, o filho vai ter que ser dentista? Será? Não. Cada ser é único. E mesmo que peguem aí os genes do pai e mãe, a criança, ela com certeza, estimulada no ambiente que tem muita música, ela tem uma tendência natural a ir para o campo da música. A criança que cresce num ambiente alegre, um filho de um artista circense, por exemplo, naturalmente, não necessariamente, mas naturalmente ele tem uma grande tendência a ser um malabarista, a ter as habilidades porque ele está envolvido no meio. Agora, ele vai se dar muito bem se ele tiver inteligência senestésica. Senão, talvez ele vai ser um excelente vendedor, porque a inteligência dele não é senestésica de estar lá no picadeiro, ou na altura, ou com habilidades que envolvam o seu corpo, mas ele tem habilidades sociais, então ele pode trabalhar no marketing do circo. Então, trazendo das inteligências múltiplas, tem um lado do cérebro nosso que sempre vai ser mais desenvolvido e das inteligências que eu quero passar para você, baseadas
nos conceitos de Howard Gardner, você vai identificar um pouco melhor. Você vai identificar um pouco melhor primeiro você mesmo e depois você vai poder identificar os seus alunos e tudo mais. Então, nosso cérebro somos diferentes, pensamos diferentes, tem lados diferentes, tamanhos e pesos diferentes no nosso cérebro, né? E sempre ouvimos falar de inteligência como aquilo que... O que é inteligência para você? Inteligência é a forma que você resolve os seus problemas. Tem gente que é grandão, então eu tenho um corpo grandão, deu alguma situação na rua e eu vou usar o quê? O meu corpo, é isso que eu tenho para resolver. Eu luto arte marcial, se a pessoa que porta uma arma e ele vai resolver a situação dele, ele já vai querer usar a arma. Então, como é que você resolve as suas situações? Eu resolvo no diálogo, porque eu tenho a comunicação, mas nem todo mundo tem a comunicação. Então, a inteligência, Gardner, ele conceitua a inteligência como a capacidade que você tem para resolver os seus problemas. A maneira como resolvemos indica qual inteligência é mais acentuada ou mais predominante. Então, nós não somos bons em tudo. Pronto. Você não vai ter habilidade em todas as inteligências, mas pelo menos uma delas, naturalmente, você tem um pico um pouco maior, uma segunda e uma terceira. E quando você ainda descobre todas elas e você faz uma análise do que você tem e do que você não tem, aí começa a grande busca, você começa lá no inverso, que foi o que eu fiz. Qual era a minha menor inteligência matemática? E o que é que eu fiz? Comecei a me gostar mais de jogos. Os jogos ajudam. Então, participei de um grupo chamado Jogos e Vivências Grupais, montei um curso sobre isso e aplicava nos alunos jogos de ludo, dominó. Os alunos mesmo interagiam com eles e junto com esse aprendizado, eu também fui percebendo o quanto foi melhorando a minha matemática. Se você não tem o hábito, por exemplo, de ler e escrever, mas tem vontade de ser advogado, então a gente vai precisar desenvolver os hábitos ligados à inteligência que você tem mais necessidade no seu dia a dia de trabalho. Se você trabalha, por exemplo, com pessoas, é um líder numa empresa, tem um cargo onde precisa interagir com as pessoas, você precisa desenvolver a tua inteligência verbal linguística, aprender a falar, aprender a comunicar. Porque senão você nunca vai ser claro, objetivo e o mais importante, vai ser interessante para as pessoas com quem você fala. Então, saber falar, saber se expressar está ligado numa inteligência chamada inteligência verbal linguística. Dá para estudar isso, aprender e desenvolver para quem não tem, para quem é tímido ou coisa parecida. Também para você que precisa interagir com pessoas. Bom, a pessoa diz assim, eu não tenho tanta paciência com pessoas, Daniel, tenho ouvido isso no dia a dia. Professor, eu não tenho tanta paciência, como é que o senhor consegue ter paciência com tal pessoa, tal, isso? Bom, também ao longo do tempo eu fui aprendendo, eu que sempre tive lá um título de hiperativo, até nos últimos anos, um nome que está na moda, mas eu não sou hiperativo, eu sou ativo. A diferença é que eu não gosto de ficar parado. Então, olhando para isso daí, eu precisei praticar mindfulness, e aí fui atrás de um curso de mindfulness, fiz o curso, aprendi as técnicas, aprendi respiração, aprendi a olhar para dentro do meu próprio eu. Aprendi que dentro de mim sempre vai existir um diálogo, e naturalmente existe diariamente. Através do mindfulness, hoje eu indico às pessoas e também tenho levado o mindfulness a alguns encontros onde as pessoas se sentem muito bem já no primeiro encontro. Por que elas se sentem bem? Porque elas não tinham dado ainda a experiência de se encontrar consigo mesmo, através dessas técnicas da respiração que o mindfulness ajuda você. Então, seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que nós temos, sim, o lado que é mais desenvolvido e eu quero, nessa próxima aula, então, o próximo encontro, são encontros rápidos, em menos de 10 minutos, mas no quarto encontro, que é o próximo, eu vou falar exatamente sobre uma a uma. Vem comigo. Eu sou Daniel Garcia e nós estamos aqui em módulos de inteligências múltiplas.